E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, basicamente 3 matérias e uma atualização para você ficar bem informado. Primeiro, né, além da atualização do vídeo, tem aquele famoso comentário. Meu maior medo se concretizou. Do que é? Vocês lembram que quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar que eu falei certos números que o Trump iria taxar. E o Trump taxou. Só que ele chegou perto dos números que eu falei, mas nem de longe. O Trump já meteu 2 pés na porta. Então o que é isso? Eu tinha falado entre 5 e 7,5. O Trump já foi lá e meteu 25. Então já dá para você ter uma ideia que o pau vai rolar aqui pro Japão. Tá? Isso vai dar uma consequência? Danada. Só que vai ficar só nos carros. Desculpa, porque está muito frio. Aqui dentro, ó, só para você ter ideia, ó, 17 graus aqui dentro. Tá? Aí me dá um pouco de coriza. Eu peço sua compreensão. Tá? Como igual o governo japonês fala. Peço a compreensão. Só que não vai ficar só nisso. Além dos carros, né, aí tem parte de carro, automobilística ali, autopeças, vai entrar farmacêutico e semicondutor. E você vê que o Japão estava fazendo grande expansão de semicondutores para poder ter mais competitividade no mundo. Só que nisso já vai se lascar com os Estados Unidos. Então nisso você vê que vários setores da economia já vão se lascar. Isso só para começar. Quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar que eu falei que eu duvidava daqueles números do governo. Que o governo, não, estamos com superávit, que não sei o que eu duvidava. Que ele falou assim que ele estava um superávit anualizado de 2,8 ali. Você vê que agora já caiu. Então aquela declaração de superávit de 2,8 era mentira. Aquilo que eu já havia explicado, é insustentável você dar um prospecto no futuro. Não tem como. Por isso que economistas geralmente sempre perdem. Sempre erram. Porque você dá uma de futurólogo, é muito... A pessoa tem que acertar muito. Por isso que quem faz day trade costuma se lascar. E lasca mesmo, porque geralmente, assim, pelas estatísticas que tem de mercado, apenas 5% dos day traders acertam. 5% de 100%, apenas 5%. Então você vê que é uma margem muito pequena. Então aquele cara que fala assim, não, eu sou day trader, se o cara provar por A mais B que ele consegue ganhar dinheiro com aquilo, você tira o chapéu pro cara. Porque o cara é bom. Tá? Em contrapartida, você vê que tem muita gente se lascando aí, né? Então, a pauta do dia aqui. O déficit comercial do Japão, tá, na parte de importações e exportações. Relatório econômico do governo de fevereiro. Tá? Já para você ter uma ideia, a coisa não está boa. O aumento das tarifas do Trump de 25% sobre os automóveis, né, que incluindo vai ter o Japão. Não tem como o Japão escapar disso. Por mais que o Japão fale, nós vamos pedir. Ele pode pedir. Entre pedir e ser aceito são dois extremos totalmente diferentes. E, se der tempo, essa atualização aqui, né, que a mídia japonesa está falando sobre esse aumento dos carros. As consequências que podem ser que dê. Tá? Então vamos lá. Vou começar aqui pelas importações e exportações. Quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar que eu duvidei veemente daqueles números, daquela situação. E você vê que o meu prospecto reinou. Você vê que o governo japonês ele mente na cara dura. Tá? Mas continuando aqui. O Japão registrou um déficit comercial de 2,76 trilhões de ienes. O que dá a bagatela de 18 bilhões de dólares. Em janeiro, informou o Ministério das Finanças. À medida que as preocupações continuam a crescer sobre as tarifas iminentes do governo do presidente Donald Trump. Só para você ter ideia, o Trump já vai taxar ferro e alumínio em 25%. Isso só para começar. Agora carro e peças, a parte automobilística, 25%. Medicamentos, 25%. Semicondutores, 25%. O que sobrou para o Japão exportar? Só comida. Isso se o Trump não meter outros impostos em cima da parte alimentícia
para exportação. Se taxar a comida, acabou. Só que nisso, dependendo, vai dar um paradeiro na economia do Japão, vai. Tanto que quem revende carro agora, daqui para frente, com essas taxas vai chorar. Por quê? O que vai acontecer? Se o governo japonês não incentivar, como é que se fala assim, a venda dos carros dentro do Japão, vai ter muito acúmulo de carro usado aqui dentro. Porque o que o governo japonês vai ter que fazer para poder não parar a economia? Porque isso aqui já vai dar um arrombo, já vai detonar a economia. Só para começar. Então, se o governo japonês não der um incentivo para as pessoas comprarem carros novos, a coisa vai ficar feia. Só que se o governo incentivar o povo a comprar os carros novos para não parar a indústria japonesa no solo japonês, vai começar a inundar o quê? Muito usado. Então vai ter muito usado, vai circular no mercado. Então quem vende carro usado no Japão, dependendo, vai começar a sofrer, porque o preço dos carros vão cair. Então você vê que vai virar como é que fala assim, uma bola de neve, toda essa mudança, que isso é só para começar. Tá? Isso fora o problema dos semicondutores, que eu havia falado já tempos atrás, que se começasse a inundar o mercado com semicondutores, ia dar problema. E olha aí. Então já dá para você ter uma ideia do que vai acontecer. O Trump metendo a 25, dependendo, não vai ter muita venda. E esses semicondutores que estão sendo fabricados aqui, dependendo, não vão ter grandes saídas. E aí? Se lasca, né? Mas continuando. O Japão também teve um déficit comercial que mede o valor das exportações menos as importações há um ano, mas o valor aumentou em 60% no mês passado em relação a janeiro de 2024. As exportações, aquilo que o Japão vendeu, tá, totalizaram 7,86 trilhões de ienes, o que dá a bagatela de 52 bilhões tá, no mês passado, com um aumento de 7% em relação ao ano anterior, aumentando uma variedade de produtos, incluindo máquinas, produtos médicos e navios. As importações, totalizando 10,62 trilhões de ienes. Você viu que ele vendeu 7, ele teve que comprar 10. Então, praticamente, aqui ele está com déficit de 2 ponto alguma coisa. Tá? Que dá bagatela de 70 bilhões de dólares, aumentaram em 16,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. As importações cresceram em questão de maquinário, computadores e vários alimentos, incluindo frutas, à medida que a demanda cresceu, enquanto o iene enfraqueceu em relação à moeda estrangeira. Só que aqui eles não falaram do arroz, né? E você pode ter certeza que o governo japonês ele já avisou que ele vai ter que comprar arroz. E aí? Então já sabe que os gastos do governo para poder cobrir o rombo do Kishida estão cada vez maiores. Então você vê que um presidente, um primeiro-ministro, você vê que se toma medidas erradas, dura-se anos para você poder arrumar a casa. Não é assim, coloquei agora, daqui 6 meses na coisa muda. Não, depende, você vê que muda, leva anos para arrumar. Por isso que é muito importante tomar consciência do que estão colocando. Ter a consciência do voto. Senão, o pau come. Mas continuando aqui, espera-se que o consumo no Japão permaneça relativamente sólido, em parte devido ao crescimento salarial. Então você vê que eles estão se apoiando nos crescimentos salariais. Então se as empresas no Japão não derem aumento de salário, você já sabe o que vai acontecer. O Japão registrou um superávit comercial de quase 477 bilhões de ienes, dá 3 bilhões de dólares, com os Estados Unidos, com um aumento de 8% nas exportações de itens como equipamentos elétricos, carros e matérias-primas. Então aqui já dá uma grande característica para nós do que? De análise. É isso, esse tipo de coisa que eu quero ensinar para você, que eu gosto de ensinar para as pessoas. Porque você pega esse tipo de notícias geopolíticas, já dá para você ter uma ideia de tendência de futuro. Você vê que o governo japonês ele fala, não, vamos pedir para o governo americano nos isentar das taxas, deixar a gente fora dessas taxas, daquela taxa recíproca, dessa parte do carro também, tá?
Tanto que como é que se fala, o porta-voz do gabinete, do gabinete japonês já se pronunciou em relação a isso. Só que o Trump ele já falou, países que estão em superávit conosco, meu, sem chance de negociação. Ou abaixa, como é que se fala assim, as taxas, ou não tem conversa. Vai ser taxado. É aquela velha história. Toma lá, tá cá. Então, se você quer pagar pouco, você tem duas opções. Ou você abaixa suas taxas, ou você construa uma fábrica no meu país. Ele já falou isso. Tá? Então, você vê que o Trump, tanto que ele falou, as empresas que construírem fábricas nos Estados Unidos praticamente vão pagar taxa muito baixa, próxima de zero. Ele já falou ali. Então é aquela velha história. Ele está incentivando as empresas a montarem coisa lá. Por quê? Para gerar emprego para os americanos. Pô, isso é uma coisa inteligente pra caramba. Claro que ele está usando uns termos assim, está forçando a barra. Isso vai gerar uma guerra comercial com os outros países, sim. Porque empresas pequenas, dependendo, não têm condições de brigar, fazer esse tipo de coisa. Mas as empresas grandes têm. Então você vê que as empresas grandes elas vão canibalizar as pequenas. Isso é fato. Então vai gerar uma tendência maior de quebra? Com certeza vai. Só que tem como reverter isso? Vai depender muito do primeiro-ministro. Então, mas dependendo da situação que o Shiba está, ele não tem muita escolha. Tá? A não ser que ele abaixe os impostos. Só que ele não está com cara que ele vai baixar os impostos. Então, por quê? Se ele fala assim, se eu baixar os impostos eu vou diminuir a arrecadação. Beleza, você vai aumentar de uma outra forma. Aquela velha história, se eu ganho, você ganha, nós temos todos nós ganhamos. Mas se eu ganho e você não ganha, como é que fica? Foi o que aconteceu aqui. Falando, o Japão registrou um superávit comercial de quase 477 bilhões de ienes com os Estados Unidos, com um aumento de 8% nas exportações. Então é aquela velha história, se o Japão teve um superávit com os Estados Unidos perdeu. Porque não tem como os dois ter superávit ao mesmo tempo. É uma balança. É uma troca bilateral. Então, já sabe, né? Para um ganhar, o outro tem que perder. Isso é fato. Então, para não ter isso, é o que os Estados Unidos querem. Então, baixa os dois para ter uma troca justa. Senão, não rola. O Japão está pedindo aos Estados Unidos que excluam o uso das chamadas tarifas recíprocas de Trump, bem como aquela do aço e alumínio. As incertezas permanecem, pois os Estados Unidos têm sido um dos parceiros comerciais mais importantes do Japão há muito tempo. E é isso que eu venho falando há muito tempo. Porque aquela velha história, não tem como é que assim, os dois ganharem ao mesmo tempo. Se para os dois ganharem ao mesmo tempo, você tem que baixar, como é que fala assim, as exportações. Ainda assim, para igualar a balança, vai dar um certo problema. Só que aquela velha história, com menos taxações, vai dar mais fluxo de produtos e nisso você tem uma carta de negociação maior. Porque já pode falar, não, eu fiz o que você me pediu, abaixei até onde deu meus impostos. E aí, como é que a gente fica? Então você tem conversa, mas se você não faz nada para baixar, e aí? Né? É igual que está dando problema com o Zelensky. O Trump já está falando, ou você senta para negociar, ou você não vai ter país para você negociar, para você reinar depois, para você governar. Então você vê que ele já está fechando o cerco em cima do Zelensky lá também. Então você vê que vai dar problema daqui para frente. Vamos ver o que vai dar. Continuando. O crescimento das importações e exportações japonesas segue um relatório do governo no início da semana, de que a economia cresceu mais rápido do que o esperado no trimestre de outubro a dezembro. Eu duvido, é aquilo que eu falei no vídeo passado, eu duvido, porque nesse daqui já despencou. Deveria despencar agora? Não, não deveria. Por que disso? Porque a primeira semana de janeiro para cá é só festa. E esse ano o feriado foi mais prolongado do que dos outros. Então, com entrada de turistas e etc, não deveria dar essa queda que caiu. Se deu, o que aconteceu?
Você vê que as empresas não estão legal. Então, só que essa queda não se dá da noite para o dia. Nós estamos falando de uma questão trimestral. Leva-se alguns meses para isso dar esse reflexo. Então, esse reflexo de queda agora não é de agora. Por isso que eu falo que o governo japonês ele dá uma certa manipulada nos dados que é tenso pra caramba. Mas vamos lá. Os dados do comércio japonês sugerem uma modesta recuperação econômica em andamento no trimestre atual. Só que fala assim, modesta recuperação. Mas qual que é o tamanho do modesto? E esse é o grande problema. Se não tem nada demonstrando, você pode colocar, vai, numa porcentagem, como é que se fala assim? De 1 a 5, modesto é 2. Porque o 3 é mediano. E aí? Então, é complicado pra caramba, né? Mas o salto nas exportações vem com grandes ressalvas, particularmente no espectro das tarifas americanas, que obscurem as perspectivas. Então já dá para você sacar, né? Que um futuro não muito bom não tá para vir. Só para você ter uma ideia, o tamanho da coincidência. A Toyota ontem ela anunciou a paralisação das fábricas, de algumas fábricas aqui no Japão, do mesmo dia que o Trump anunciou a tarifa de 25% para os carros. Coincidência pra caramba, né? Então tem que se tomar cuidado pra caramba, né? Daqui para frente, aquilo que eu venho falando, daqui para frente, quem trabalha em automobilística fica esperto. Já vai vendo os sinais que aparecem. Começou a diminuir muito o trabalho, já sabe a consequência que vai dar. Só que não se esqueça que nós estamos falando de Trump. O cara mal entrou no poder. Se ele não tomar um impeachment no meio do caminho, são 4 anos nessa situação. Então, dependendo, ficar 4 anos batendo cabeça dentro de uma fábrica automobilística, com vai, volta, vai, volta, vai, para. É meio complicado, né? Mas vamos lá. O relatório econômico do governo japonês para fevereiro. Em seu relatório econômico mensal desse mês, no caso de fevereiro, o governo manteve sua avaliação básica da situação econômica atual, dizendo que a economia está se recuperando lentamente, embora algumas áreas continuem lentas. Então você vê que ele está com o mesmo discurso de 6 meses atrás. Então você vê que a situação não mudou. A economia do Japão não melhorou. O governo realizou a reunião de ministros relevantes e compilou o relatório econômico mensal desse mês. Embora o consumo pessoal, aquilo que rege mais da metade do PIB do Japão, o banco manteve sua avaliação de que, embora algumas áreas permaneçam estagnadas é totalmente parado. Tá? Há sinais de recuperação estão sendo vistos. É aquela velha história. Lá no horizonte, assim, eu estou vendo o sinal lá longe. Então já sabe como é que a economia está, né? Devido a uma tendência crescente de economizar dinheiro, devido ao aumento dos preços do arroz, dos vegetais, enquanto os pagamentos dos bônus de inverno estão aumentando. Então você vê que eles estão se apegando a bônus. Só que o bônus é feito 2 vezes por ano. O ano tem 12 meses. E aí? Então sobra 2 meses de lucratividade, os outros 10 de baixa. É complicado pra caramba. Por isso que eu falo que só que o governo japonês já está nessa fase, dependendo da situação, já tem mais de 2 anos. Assim, que não muda o discurso. O banco manteve sua avaliação de que o investimento de capital está mostrando sinais de recuperação, citando que a introdução de software, no caso programas, devido à digitalização e ao desempenho sólido das máquinas de produção. Então você vê que, vamos interpretar isso aqui. O que é investimento de capital? É um investimento que as empresas fazem nelas para elas poderem crescer. Só que aqui nós estamos falando aqui, citando a introdução de softwares. Então são programas. Então vai contratar pessoas ali? Não. Dependendo, vai contratar o quê? Um programador
ou uma pessoa para operar aquele software. E desempenho sólido de máquinas de produção. A mesma pessoa que, dependendo, que vai ser contratada para mexer com software, dependendo, vai mexer nessa parte de maquinário também. Então, está havendo grandes contratações no Japão? Não. Então, aquelas pessoas de piso, que basicamente assim, que é só para mexer com a parte de, como é que se fala? De fabricação, manufatura, etc., tem menos contratações. Não está tendo, de acordo com isso aqui. Está tendo contratações de quê? Quem mexe com hardware e software na parte de TI. Mas contratação de trabalhadores de piso mesmo, de acordo aqui, não tem. Então já sabe que a contratação de estrangeiros para determinadas situações não está tendo. Por isso que eu falo para as pessoas: estuda, melhora seu valor de mercado, tire certificações. É aquela velha história, uma pessoa estuda programação, ela consegue trabalhar nesse ramo. Diferentemente daquele que não estuda, que quer viver só de cerveja, picanha e pagode. Então você vê que as chances da pessoa entrar no mercado é diferente. Por isso que eu canso de falar. Pelo amor de Deus, estudem, ou montem um negócio, ou invistam em mercado de ações. Tá? Porque senão dá problema, dá problema. Vou até mostrar minha carteira esse mês. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não tava programado para mostrar não, mas vou mostrar para você como é que tá o andamento aqui. Tanto que esses dias para trás eu recebi uma mensagem que a pessoa falando: eu estudar para quê? Eu vou aproveitar a vida, já tô ganhando pouco mesmo. E na situação que tá, vai continuar ganhando mais pouco ainda. Só vai piorando. Em vez de tentar melhorar na vida. Na hora que eu recebo umas mensagens dessas, eu fico até triste. Te juro, eu fico triste. Porque você vê que as pessoas, por mais que você tente incentivar as pessoas a crescerem na vida, você vê que tem pessoas que não querem. Então é aquela velha história: pô, eu tô dando pérolas aos porcos. Não é para todo mundo, mas para alguns sim. Então é tenso pra caramba, é tenso pra caramba. Isso entristece pra caramba. Porque você vê que o serviço que eu tenho, o trabalho que eu tenho de analisar o mercado, trazer os dados para você, é jogado fora. Não é aproveitado de maneira nenhuma. Então, como é que você fala assim? Meu, eu não sei o que eu tô fazendo. Então vamos lá. Janeiro eu não mostrei para vocês, né? Igual assim, dezembro. Tá? Dezembro eu terminei, né, com 31,54. Né? Se eu levar na conta de 10 meses, já são R$ 310, que eu não preciso fazer força. Aí em dezembro caiu um pouco o rendimento, porque tem aqueles investimentos de bimestral, trimestral que não caem. Só que, ó, fevereiro, nós estamos no metade do mês agora, já estou com mais do que, como é que se fala assim, dezembro, que teve um pouco mais alto. Então, se eu levar em conta esse 35 em 10 meses, são R$ 350 que eu vou ganhar sem ter que fazer força, só fazendo investimentos. É pouco, eu não tenho muito dinheiro para investir, então eu tenho que como é que fala assim, me deliciar com o que eu tenho e me virar. Só que se você trabalha bem, ganha mais, você tem condições de fazer isso muito melhor, muito mais rápido e crescer esse portfólio seu, como é que se fala assim, de investimentos muito mais rápido e ter um futuro muito melhor e muito mais bonito do que ficar se quebrando em fábrica. Mas só que é aquela velha história. Você tem que parar de ostentar agora e pegar esse dinheiro e investir esse dinheiro. Em vez de você, como é que se fala? Ficar gastando, trocando de telefone todo ano, no caso um iPhone todo ano, alguma outra coisa assim. Tem que cortar gastos agora. E você vê que o governo, com esses relatórios que está trazendo, está cada vez pior a situação. Só que tem gente que ainda não se atinou a isso. Só que na hora que chegar perto da aposentadoria, que vai querer fazer alguma coisa. Faltando 5 anos para aposentar, 7 anos. É o que mostra as estatísticas. De 7 a 5 anos que as pessoas tentam fazer alguma coisa. Aí já é tarde. Porque investimentos para carteiras previdenciárias igual a minha, que eu estou te mostrando, leva-se tempo. Não é da noite para o dia.
Principalmente eu, no meu caso, que eu tenho uma renda muito baixa, leva-se muito mais tempo do que uma pessoa normal ativa no mercado de trabalho. Então, se eu não agir de forma inteligente, eu não ganho dinheiro. Né? Só que tem muita gente que dá para ganhar dinheiro e ainda assim trabalhando para investir e reinvestir. Dá para fazer boas carteiras, como é que fala assim, de ganhos a tempos bem mais curtos. Só que é aquela velha história, isso vai de cada um. Só que essa carteira previdenciária que eu estou te mostrando, quem lembra que ela começou do zero? Que eu abri uma carteira para o canal do zero. Você vê que já está com 350 em questão de 10 meses. Né? Se eu levar em conta. Só que nisso vai aumentando? Sim, não vai ficar nos 350. Porque tem a ideia do juros sobre juros. Aquilo que for entrando agora, eu já vou pegar e já vou reaplicar. Fora o que eu já vou continuar aportando. Então isso vai crescer cada vez mais rápido. Mas isso vai do quê? Do que a pessoa quer para o futuro dela. Se você, no seu caso, não quiser um grande futuro assim para você, nessa parte, eu não tenho o que fazer. Mas se você quer, tamo junto. Né? Eu trazendo informações, você vendo o que dá para você fazer e vai todo mundo caminhar lá para frente. Porque nesse meio tempo, desculpe falar, muita gente que acompanha o canal vai acabar ficando para trás. Porque não tem como todo mundo que não quer fazer um esforço seguir junto. Ele vai acabar em algum momento ficando para trás. Só que nisso que acabar ficando para trás, começa a falar, Deus não gosta de mim, o macumbeiro é chato, né? Eu vou fazer uma rifa para poder levantar minha situação em alguma outra coisa. Só que lembrando que rifas aqui no Japão são proibidas. Né? Porque se alguém chegar e denunciar e a polícia for em cima, dá problema. Porque não é nada regulado e auditado pelo governo nessa parte de ganhos financeiros. Porque existe, como é que fala assim, a plataforma é só para isso. Né? Então é complicado pra caramba. E tem muita gente que vive fazendo esse tipo de coisa aqui no Japão, correndo esse risco. Porque se aparece um safado e denuncia a pessoa, a pessoa se lasca. Se lasca que está fazendo a rifa ali, o bolão, seja lá o que for, e se ela estiver doente realmente ali para poder fazer aquela coisa, ela vai se lascar 2 vezes. Mas continuando aqui. Além disso, a avaliação das exportações foi revisada para cima, citando um aumento de equipamentos de fabricação de semicondutores e máquinas de ferramentas com destino à Ásia. E foi declarado que os sinais de recuperação foram vistos recentemente. Então já dá para ter uma ideia que se o Japão desmamar dos Estados Unidos, ele consegue ter um futuro bom. Porque você vê que as exportações aumentaram aqui para a Ásia. Por quê? Desfocou dos americanos. Só que o grande problema é o governo japonês se atentar e se, como é que fala assim, ter jogo de cintura para ir se desmamando dos americanos. Igual eu recebi um comentário ali, né, com um rapaz. Não, o Japão deve subserviência aos Estados Unidos. Não, para com isso. Toda a defesa que o Japão recebe dos americanos é paga. Não é de graça. Mas é aquela velha história. Se eu falo esse tipo de coisa, não, você é o errado, você é isso, você é aquilo. Então tem coisas que eu prefiro nem falar. Mas continuando. Levando essas circunstâncias em consideração, o gabinete declarou que a atual situação econômica está se recuperando gradualmente, embora algumas áreas permaneçam lentas, mantendo sua avaliação básica pelo 7º mês consecutivo. Então, se a gente levar em conta, já são 7 meses que a economia do Japão está travada. Só que não está só isso, já está pelo menos 3. Quem acompanha o canal desde lá de trás deve se lembrar que eu sempre venho batendo em cima disso. Não é mais vida que se segue. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá? Para você ficar sempre bem informado e sem firula. E aqui, por outro lado, olhando no futuro, é necessário prestar muita atenção às tendências políticas comerciais propostas pelo Trump ao
aumento de preços, da situação do Oriente Médio e outros fatores. For depender do Trump, mas nós estamos lascados, nós estamos fodidos. Porque o Japão, ele depende, a parte de exportações, ainda mais da metade é carro. E os dois parceiros comerciais são China e Estados Unidos. A China já está colocando, como é que diz o Lula, já está colocando o grosso, já tem muito tempo. Só o Japão que não atentou nisso ainda. Questão dos números em relação à China. E agora os Estados Unidos com essa tarifa, vai chorar, pô, pra caramba. Tá, não tem muito o que fazer. Deixa eu só molhar o bico aqui. Vamos com os aumentos das tarifas agora. O presidente americano Trump disse aos repórteres que as tarifas que ele está considerando impor nos carros importados para os Estados Unidos serão em torno de 25%. Quem assistiu a última matéria que eu gravei tinha falado que ele ia colocar imposto, mas ele não tinha falado quanto. Eu ainda chutei de 5 a 7,5%, porque a atual taxa é de 2,5%. Então, de 5 para 7 era como é que fala assim, uma taxação razoável. Mas ele não, ele já foi lá e meteu os dois pés na porta. 25. Então, esses 25 você acha que não vai preocupar as empresas automobilísticas do Japão? Eu vou trazer esse prospecto ainda nesse vídeo. Tá, mas vamos lá. Quando perguntado pelos repórteres, ele disse que havia decidido a uma taxa específica para as tarifas automotivas. E Trump respondeu: informarei vocês no dia 2 de abril, quando ele falou que ia começar a tarifar, que eu trouxe essa matéria aqui no canal, mas a taxa vai ficar em torno de 25%. Então é muita coisa. Tá? Em relação às tarifas sobre os automóveis, Trump disse aos repórteres no dia 14 desse mês que elas estariam sujeitas, né, a esse aumento por volta do dia 2 de abril. Eu trouxe isso aqui no canal. Por isso que eu falo, se você não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações de vídeo para você ficar sempre bem informado. Só que ele não havia revelado quais são os países e qual eram as taxas. De acordo com a Associação Japonesa de Fabricantes de Automóveis, 1,48 milhão de carros foram exportados do Japão para os Estados Unidos no ano passado. Se as tarifas de carros importados forem realmente impostas e aplicadas a todos os países, o Japão, que exporta muitos carros para os Estados Unidos, também sofrerá, né, duramente. Isso é óbvio. Por isso que eu quis trazer aquelas outras duas matérias antes, por quê? Para mostrar o quê? Que o Japão ele tem um superávit com os Estados Unidos nessa parte de carro, e é o que o Trump não quer. O presidente Trump também disse que as tarifas que ele vem considerando impor sobre os semicondutores e produtos farmacêuticos seriam superiores a 25%. Então, semicondutores e produtos farmacêuticos serão mais caros ainda. Então, você já sabe que os semicondutores do Japão praticamente vão encalhar em relação aos Estados Unidos. Se ele vender para os outros países da Ásia aqui, é outros 500. Mas em relação aos americanos, praticamente vai encalhar. Porque dependendo do aumento vai ser muito alto. Mas continuando, ele acrescentou que as tarifas aumentarão significativamente em um ano. Mas enfatizou que nenhuma tarifa será imposta se as bases de produção forem estabelecidas nos Estados Unidos, indicando sua intenção de dar tempo às empresas para se entrarem no mercado. Então o que ele quer dizer? Que essas tarifas elas não vão parar nos 25%. Elas vão continuar subindo ao longo de um ano. Só que a empresa que se comprometer a montar uma fábrica ou linha de produção nos Estados Unidos não vai pagar tarifa. Porque ele já vai pagar tarifa de exportação, entre aspas, né? Aquela tarifa básica normal. Mas essas cavalares não. Então você já sabe o que vai dar, né, daqui para frente. A Toyota, as outras empresas têm condições de dar como é que fala assim,
uma guinada nisso aí? Sim. Só que o que vai acontecer? Para ela fazer isso, ela vai ter que tirar a produção daqui do Japão e mandar para lá. Então, tirando produção das fábricas daqui, porque tem carros que são exportados daqui para lá, ele vai ter que tirar essa produção daqui para mandar para lá. Então você já sabe que vai cair o que? O serviço aqui. De forma literal. Se você que trabalha, né, como é que fala assim, na indústria automobilística aqui no Japão, não digo você tá vendo o canal, mas se você pegar essa notícia de taxação de 25% e você não ficar preocupado com isso em relação ao seu emprego, você tem que ter um, como é que fala assim? Eu não sei nem te falar, como é que se fala? Você vai ter que ter um currículo muito bom. Porque caso contrário, você está arriscado a rodar. Tá? Então vamos pular aqui de matéria. Tanto que isso aqui houve repercussão. Está tendo repercussão e saiu da mídia. Tá, ó. 税率 25% 前後になるだろう。自動車関税についてアメリカトランプ大統領が新たな発言です。日本から輸出される自動車へのアメリカの関税は多くの場合 2.5% ですので、仮に発動された場合は大幅な引き上げとなって大きな影響が予想されます。Mr. President, have you decided specifically what the auto tariff rate should be? Yeah, I probably will tell you that on April 2nd, but it'll be in the neighborhood of 25%. Aí você viu que o próprio Trump falou que no dia 2 de abril 25%. Então isso é tenso, pra caramba, mas vamos lá. O presidente Trump disse que as tarifas que ele está considerando impor aos carros importados para os Estados Unidos ficarão em torno de 25%. E nisso o Japão vai ser afetado pra caramba. Olha só, de acordo com a Associação Japonesa dos Fabricantes de Automóveis, o número de automóveis de passeio exportados para os Estados Unidos em 2024 foi um pouco mais de 1,33 milhão de unidades, representando 1/3 de todos os automóveis de passeio exportados do Japão. Pô, 1/3. Então se você pega um disco de pizza, divide em 3, então é aquela fatia. Então você vê que é muita coisa. Por números, a Toyota ficou com 530 mil unidades. A Mazda 23, 230 mil unidades. E a Honda 5.379. Então, grande provavelmente a Honda está tirando a produção daqui e já está mandando para lá. Ela já está fabricando lá a produção. A Toyota, você vê que está fabricando aqui para mandar para lá. Então você vê que dependendo da situação, esse número de 530 mil vai cair. E de uma forma drástica. E aí? A Subaru produz mais de 360 mil veículos nos Estados Unidos e vende mais de 660 mil localmente, incluindo as exportações. Você vê que esses números não são estranhos, porque no vídeo passado eu trouxe esses números para você. Já para você ter uma noção, você vê que está sendo falado de novo. Então você vê que a Mitsubishi, ela exporta mais de pelo menos 300 mil ienes, 300 mil carros, tá? De acordo com a matéria aqui. A Mitsubishi Motors não tem uma base de produção nos Estados Unidos e vendeu aproximadamente 80 mil veículos exportados para o Japão. A Nissan não divulgou os números, tanto que a Nissan está ruim das pernas, né? Como é que se fala? Ela está um tal de quebra, não quebra, a Nissan, infelizmente. Mas, né? Desde quando o Carlos Ghosn saiu, a Nissan está ruim das pernas. Tá? Não tem como. E só está piorando ano após ano. Especialistas familiarizados com a indústria automotiva apontam que os fabricantes de médio porte que exportam uma grande proporção dos seus produtos serão particularmente afetados. É aonde a grande maioria dos brasileiros trabalha. Tá? Infelizmente, né? Nesse ponto. Então, muita gente vai ser afetada, muita gente. Por isso que eu já estou vindo de antemão alertar as pessoas. Né? Não sou profeta do caos, mas isso aí, como é que se diz? É a própria consequência dos números. Infelizmente. Tá? Então, quem tem noção
como é que se fala assim, de prospecto futuro, sabe que isso aqui não vai dar bom, né? Se uma tarifa de 25% for realmente introduzida nos Estados Unidos e os fabricantes aumentarem seus preços, adicionando seus preços de venda, eles se tornarão menos competitivos em termos de preço em relação aos fabricantes locais. Então essas empresas estão considerando cuidadosamente se deve aumentar os preços. É aquilo que já havia explicado no vídeo passado. Tá? Quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar que eu falei, tem esses 25%, mais o preço de revenda, mais os preços de logística, etc. Então isso vai encarecer muito. Então, dependendo da situação, se fosse um preço muito menor, a empresa poderia absorver um pouco, diminuindo sua taxa de lucro e dando um incentivo para a pessoa comprar. Mas 25% é muita coisa para a empresa absorver. Então não vai ter incentivo de compra. E nisso já sabe o que vai dar, né? Então, competitividade em relação às empresas que já estão nos Estados Unidos é zero. É zero. Então, praticamente, dependendo da situação, dependendo da situação da empresa, não vai compensar mandar daqui para lá. Porque ele vai ter aquele custo de logística, custo de logística, custo de, como é que fala? De armazenamento, etc. E não vai ter venda. E nisso só vai ficando o quê? Cada vez mais no vermelho. Então, dependendo, vai cair muito o serviço aqui no Japão. Autopeças é a mesma coisa. As autopeças que fabricarem lá, beleza, vão pagar taxa zero ou, menos, ou taxas bem menores. Então, para mandar uma peça daqui, 25%, mais os outros valores. Então, dependendo, vai compensar fazer manutenção com peças japonesas? Não vai compensar. E aí? E é esse tipo de coisa que as pessoas têm que procurar fazer as análises, e elas não fazem. Por isso que é muito preocupante quem trabalha na indústria automobilística no Japão, com esses dados aqui. E quem faz esse tipo de prospecto sabe o quanto isso é complicado. Por isso que, nesse ponto, eu uso muito essa frase, que a ignorância é uma bênção. Não é que ignorância é que a pessoa é ignorante, não. A ignorância que eu falo é a falta de conhecimento. Porque com a falta de conhecimento, a pessoa não vai fazer esse tipo de análise que eu faço. Então ela não vai ter preocupações na vida. Mas quem trabalha nesse setor e faz esse tipo de análise, ou quem vê esse tipo de vídeo que eu tô, a pessoa já começa a ficar um pouco mais preocupada. Porque a gente não sabe como vai ficar o dia da manhã. E a coisa, dependendo da situação, ó, ladeira abaixo. Então, continuando aqui. Em resposta, algumas montadoras estão considerando aumentar sua produção nos Estados Unidos e reduzir os custos de produção de carros para exportação, além de conduzir pesquisas sobre até que ponto os consumidores estariam dispostos a aceitar os aumentos de preços de cada modelo. Só que isso é lá. Então é aquilo que eu falei, que eles vão tirar a produção daqui e mandar para lá. Então as pessoas que trabalham em autopeças aqui no Japão vão ter cada vez menos horas trabalhadas. Por causa desse tipo de coisa. E lembrando, o governo Trump começou agora, então tem mais 4 anos. E aí? Tá. As tarifas americanas sobre os automóveis costumam ser de 2,5%, eram de 2,5%, tanto que no vídeo passado eu falei isso, né? E se forem aumentadas para 25%, espera-se que tenha um grande impacto numa ampla gama de empresas, incluindo não apenas as montadoras, mas também as fabricantes de peças. E é isso que eu venho alertando. Você vê que a própria mídia japonesa está alertando também. Então, dependendo da situação, vai dar um quebra no mercado que vocês não fazem ideia. Por isso que eu já vinha alertando, já vinha vendo certos prospectos na parte automobilística, eu já vinha alertando, já tem alguns meses, ó, se você puder, muda de empresa, sai da parte automobilística, porque vai dar ruim. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu já venho falando isso desde antes do Trump. O economista executivo do Instituto de Pesquisa Nomura, Takahide Kyuchi, estima que se os Estados Unidos impuserem uma tarifa de 25% sobre os carros japoneses, no caso, o Produto Interno Bruto do Japão, o PIB, cairia em cerca de 0,2%. Aí eu vou falar para você,
Se cair 0,2%, o Japão vai ficar no negativo. Porque quem assistiu o vídeo passado, quando eu falei do crescimento do PIB, o Japão cresceu 0,1%. E se ele cair 0,2%, ele vai negativar. Por isso que eu falei que dependendo, como o Japão ele depende muito da parte automobilística, e se isso aqui cair, vai dar um quebra no mercado. Vocês não fazem ideia. E esse pessoal que vende carro usado vai chorar lágrima de sangue. Então, já o conselho que eu dou para você quer trocar o carro, aguarde, segura alguns meses. Você vai ver, dependendo, o valor do carro caindo ainda mais. Kyuchi disse, as tarifas tornarão os carros japoneses mais caros no mercado americano. Isso, 25% mais caro, no mínimo. Tá? E à medida que as vendas locais caírem, esperamos que o volume de exportações dos carros do Japão caia, isso incluindo autopeças. Tá? Como resultado, a produção doméstica cairá e haverá um efeito cascata, com o enfraquecimento do consumo pessoal por meio de redução de emprego e restrições salariais, que provavelmente reduzirá o PIB do Japão. É isso que eu venho tentando alertar. Então você vê que a minha palavra não mudou nada do que um economista executivo de uma grande empresa japonesa. Então do que eu venho falando é a mesma coisa que esse economista está falando. Só que ele já falou de uma forma mais clara. Então você vê que a luta que eu venho aqui no canal, já para tentar ajudar as pessoas de alguma maneira. Que você vê que os próprios economistas estão falando. Só que aquilo que eu falo, a classe mais ingrata que tem é economista, porque ela tende a errar muito. Eu me incluo nisso. Tá? Só que graças a Deus, os poucos prospectos que eu fiz aqui no canal, eu acertei praticamente quase todos. Ele também destacou que as tarifas também teriam um impacto nas exportações de automóveis para os Estados Unidos, além das bases de produção dos fabricantes japoneses no exterior, dizendo: dos vários itens de exportação, os automóveis serão os mais afetados. E pode-se dizer que esta é a área que o Japão mais gostaria de evitar a imposição de tarifas. Sim, porque é o carro forte do Japão, é a parte automobilística. Então o que vai acontecer? O Japão vai chorar lágrima de sangue a partir de agora. Eu não diria que a economia japonesa irá estagnar apenas por causa de tarifas de automóveis, mas acho que haverá efeitos muito sérios, com certeza. Se fosse na época do Covid, nós choramos lágrima de sangue aqui. Tá? Só que agora o governo japonês ele aprendeu, entre aspas, com o erro dele. Então ele está tentando diversificar o portfólio com a parte de alimentos. Você vê que deu problema no arroz. Né? Nós estamos pagando arroz mais caro por causa disso. Isso exportou muito arroz no Japão. Então isso é um dos fatores. Então nós nos lascamos. Foi a mesma coisa que aconteceu no Brasil tempos atrás. Exportaram muita carne. O preço da carne subiu horrores no Brasil. Então já dá para você sacar que se vende muito, o povo daquele local se lasca. Ainda não está claro se o Japão está sujeito às medidas tarifárias, mas as autoridades governamentais disseram: isso aqui é querer tapar o sol com a peneira. Porque eles sabem, eles estão careca de saber que eles vão ser taxados. Se estiver, espera-se que isso leve a uma revisão dos sistemas de produção doméstico e estamos preocupados com o impacto no emprego. Isso o ministro da Economia falando. Tá? O ministro da Economia, Comércio e Indústria, Muto, declarou sobre as medidas tarifárias dos Estados Unidos sobre os carros importados. Examinaremos cuidadosamente os detalhes específicos e seu impacto no país. E tomaremos medidas apropriadas, levando em consideração a importância da indústria automobilística. E se levar em conta, tá? Isso agora é meu prospecto, que esse problema da automobilística ele vai ser igual aos juros compostos, isso vai dar um
um problema econômico muito grande para o Japão. É muito. Porque isso aqui, se a gente levar a grosso modo, nós estamos falando só do Japão. Só que tem muita empresa japonesa que tem fábrica no Canadá, tem fábrica no México. Só que os Estados Unidos já está lá taxando Canadá, México. Então não tem escapatória para esse lado. A não ser que o governo japonês adentre a Ásia fora. Caso contrário, não tem para onde correr. Então, se não tem para onde correr, não tem para onde vender. E nisso você já sabe o que vai acontecer. O secretário-chefe do gabinete Hayashi também declarou: estamos levantando a questão do governo americano, dada a importância da indústria automobilística do Japão. Responderemos apropriadamente após examinar minuciosamente o conteúdo específico das medidas que serão reveladas no futuro e seu impacto. Já revelou, é 25%. Agora, os acréscimos que não foi revelado, mas a grosso modo é 25%. O governo japonês enfatiza que Trump, no caso, ao governo Trump, as contribuições que as empresas japonesas estão fazendo para a economia e os empregos dos americanos e quer evitar as tarifas. Só que o Japão tem superávit, então não vai rolar. Enquanto não tirar esse superávit do Japão, Trump não vai ceder. Fato. Em relação às medidas tarifárias, antes que alguém me questione, nessa parte que é fato, o Trump falou, como a Austrália está em déficit com os Estados Unidos, ele estava considerando tirar a Austrália dessa parte das tarifas recíprocas. Então você vê que ele está sendo justo. Os Estados Unidos está no superávit com a Austrália. Então a Austrália não vai pagar tarifas. Só que o Japão está em superávit com os Estados Unidos. Então o que os Estados Unidos vai fazer? Você vai pagar tarifa. Então não adianta ele querer correr das tarifas. Não tem como. A não ser que eles deem uma grande soma assim, por anos de dinheiro para os Estados Unidos. Caso contrário, não vai rolar. Mas apesar que aquele investimento de 1 trilhão na US Steel praticamente é um dinheiro dado. Porque o Japão não vai lucrar nada com isso. Pode ser que o Shiba use isso como mecanismo de barganha. Mas ainda assim eu acho que é muito pouco. Se levar em conta 4 anos. Mas continuando aqui. Em relação às tarifas, Trump continuou a alegar que durante o seu primeiro mandato o comércio dos automóveis do Japão era injusto e que as negociações comerciais entre o Japão e os Estados Unidos naquela época, o foco estava nas tarifas adicionais sobre os automóveis para os Estados Unidos. Só que no final das contas nenhuma tarifa foi imposta. Por outro lado, por quê? Por que não foi imposto? Porque os Estados Unidos falou assim, nós precisamos tirar essa diferença. O que aconteceu? Aí os Estados Unidos mandou o Japão comprar carne. Então o Japão comprou muita carne americana para evitar esse tipo de imposto. Por outro lado, os Estados Unidos tomaram medidas para impor tarifas altas sobre os produtos de aço e alumínio de todo o mundo, incluindo o Japão, em uma resposta à China e à União Europeia. No caso, impuseram tarifas altas em troca, mas o Japão não tomou tais medidas. Então nisso aí já dá aquela segurada. Na coletiva de imprensa conjunta após a reunião da cúpula Japão e Estados Unidos, o primeiro-ministro Shiba foi questionado sobre a mídia americana. Se os Estados Unidos impuserem as tarifas, vocês imporão as tarifas retaliatórias? Ele evitou a pergunta dizendo, a resposta padrão do Japão da dieta é, não posso responder a perguntas hipotéticas. Sim, se não aconteceu, não tem como fazer. Mas agora que aconteceu, Aí continua aqui só para... Eu vou acelerar um pouquinho aqui só para poder finalizar o vídeo, porque já está dando quase 1 hora. De acordo com as estatísticas comerciais do Ministério da Finança, semicondutores e outras peças eletrônicas exportados do Japão para os Estados Unidos totalizaram 265,5 bilhões de ienes, representando 1,2% do total das exportações para os Estados Unidos.
E os semicondutores e outros equipamentos de fabricação totalizaram 529,8 bilhões de ienes, representando 2,5% das exportações para os Estados Unidos. Então você já sabe que isso já vai cair também, porque com 25%, uau, vai despencar. De acordo com a Associação Japonesa das Indústrias de Tecnologia da Informação e Eletrônicos, a JEITA, que a sigla é JEITA, atualmente não há tarifa sobre os semicondutores ou equipamentos de fabricação de semicondutores exportados para os Estados Unidos. Então você vê que é entrada livre, não tem tarifa. Portanto, se o governo Trump impuser as tarifas, espera-se que as empresas relacionadas sejam afetadas. Óbvio. Porque vai pular de 0 para 25%. Então você acha que a empresa vai chorar? Vai chorar lágrima de sangue, não vai ser nem aguinha, vai ser lágrima de sangue. Além disso, algumas pessoas na indústria dos semicondutores expressaram preocupação de que o impacto pode ser generalizado se as tarifas forem estendidas a materiais e componentes semicondutores, nos quais o Japão ostenta uma grande fatia no mercado global. E as empresas estão monitorando de perto os acontecimentos. Porque o Trump ele falou, vamos taxar os semicondutores. Só que ele não falou especificamente assim, vai ser só o semicondutor, vai ser todos os materiais, as matérias-primas, mais os semicondutores. Não. Ele só falou semicondutores. Então, a tabela relacional, os governos vão receber isso mais para frente. Mas, por enquanto, já dá para você sacar que praticamente isso vai afetar, tirando a parte alimentícia, toda a cadeia produtiva do Japão. Então, afetando praticamente 80% da cadeia produtiva do Japão, você já sabe para que rumo que está indo a economia do Japão. Então, nós temos que torcer muito, mas muito mesmo, para o Japão pegar novos parceiros comerciais. Porque senão você já sabe o que vai dar desses próximos 4 anos. Então, é difícil até falar alguma coisa, mas você vê que o futuro não está para mostrar uns sinais prósperos. Porque você vê que a China está ruim das pernas também. Então, se os 2 maiores parceiros comerciais do Japão estão ruins das pernas, você já sabe que não vai ter venda. E não tendo venda, não vai ter, como é que se fala? Mais empregos, não vai ter manutenção das horas trabalhadas. E é daí ladeira abaixo. Então, se você não fez uma boa economia, é melhor refletir, cortar gastos e começar a fazer uma certa economia. Não digo nem para investir, economia para segurança mesmo, para sua segurança. Porque com essa tendência que está daqui para frente, eu não sei o que vai dar. Porque na hora que começar a dar esse paradeiro na indústria automotiva, muita gente vai sair e vai querer migrar para os outros setores da economia. Só que nisso vai dar o quê? Vai dar superlotação. Não vai ter vaga para todo mundo. Porque os outros setores da economia também, tirando a parte alimentícia, não estão bons das pernas. Aí vai sobrar o quê? A parte de turismo, setor de turismo, que está em alta ainda, e a parte alimentícia. Tirou isso, todos os outros vão ficar ruins. Construção civil, com a taxa de juros aumentando, você sabe que vai dar o que no Japão? Não vai dar o que presta. E outras coisas. Se eu fosse elencar aqui, ia dar mais 1 hora de vídeo. Então, se você que mora para cá ou pretende vir trabalhar para o Japão, coloca a sua mão na consciência e veja o que você pode fazer por você, para você e com você. Porque a tendência daqui para frente não é de melhorar. Estou trazendo isso de antemão. Queira você sim ou não. Os fatos estão aí. Queira você sim, queira você não. Você pode me julgar, me xingar, mas os fatos estão aí. Você queira sim ou não. Aí vai depender de você agora, daqui para frente, para sua prosperidade. Trouxe os fatos. As consequências, todo mundo já sabe o que vai dar daqui para frente. Tá? E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa o seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo do canal. E Maido!